Fala, meus irmãos e irmãs, eu sou o Gessé e hoje eu irei pregar aqui. Não vai ser uma pregação, não vai ser uma pregação de versículo bíblico. Na verdade, o que eu vou pregar aqui não é um versículo bíblico em si, mas é uma coisa que talvez possa, ainda assim, possa fazer a diferença na sua vida. Primeiramente, você é ateu? Você é ateu? Você por acaso não acredita em Deus? Se você for ateu, esse vídeo é para você. Eu já vou logo avisando que eu não sou aquele crente que vai falar algo como: se você não acreditar em Jesus, você vai pro inferno. Aceita logo Jesus para tu não ir pro lago de fogo. Não. No início talvez eu até fosse, mas isso não dá certo. Isso não deu certo para mim. Porque apesar da Bíblia avisar sobre tais coisas, Deus não quer atrair as pessoas pelo medo de ir pro inferno. Deus quer que todos nós amemos Ele e seguimos todos os seus ensinamentos que são bons para a nossa vida. Deus quer que você siga Ele, mas não pelo medo de ir para o inferno. Até porque, sejamos bem realistas, se eu fosse uma mulher se relacionar comigo por medo, ela não vai me amar de verdade. Ela vai querer fugir de mim ou me confrontar. Se eu crio meu filho pelo medo, eu não tenho filho, isso é só uma suposição. Mas se eu crio meu filho pelo medo, ele não vai gostar de mim. Quando crescer, ele vai se afastar de mim ou vai querer me confrontar. O fato é que assim também funciona da mesma forma com Deus e o ser humano. Você nunca vai conseguir amar Deus de verdade se você servir pelo medo de ir para o inferno. Porque nessa lógica você não ama Ele de verdade. Você só ama Ele, entre muitas aspas, porque você tem medo dele te jogar no inferno. E infelizmente muitas pessoas elas pregam a palavra de Deus pelo medo. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Porque talvez você que seja ateu, talvez você tenha se afastado de Deus justamente por causa dessas pessoas. Porque elas só pregam o inferno, mas elas não pregam as coisas boas. É verdade que Deus é amor, sim, mas Deus também é justiça. O problema é que quando a gente vai pregar o evangelho, muitas das vezes a gente só foca na justiça. E é justamente por causa disso que muitas pessoas elas têm aquela visão de que Deus, de que Jesus é alguém rígido, que tu não pode fazer quase nada, que ele fica te privando de tudo, que Deus não te quer feliz, que não sei o que. Uma coisa totalmente errada que afasta as pessoas do caminho de Deus. E isso não é correto. Isso não é correto. É por isso que muitas pessoas elas se afastam do caminho de Deus, porque muitas das vezes pessoas que são muito religiosas dentro da igreja ficam associando, como é que fala? Ficam associando tudo ao diabo. Usar brinco é pecado. Pintar o cabelo é pecado. Beber é pecado. Tudo é pecado para essas pessoas. O cara não pode assistir nada, não pode beber nada, não pode usar nada,
que é pecado. E isso não está na Bíblia. Não faz sentido nenhum uma coisa dessa. A religião, ela estraga a cabeça das pessoas e por causa disso muita gente se afasta do caminho de Deus. Então, se você é ateu e está assistindo esse vídeo, com certeza você deve ter passado por isso, entendeu? Você deve ter passado por isso. Você, em algum momento da sua vida, você até tentou ser um cristão, só que você não estava no ambiente certo. Você não estava no ambiente certo. Eu mesmo já cheguei a duvidar de Deus algumas vezes. Por causa da hipocrisia de pseudos cristãos ao meu redor. Gente que se diz cristão. Gente que diz que lê a Bíblia. Que até louva ao Senhor. Mas fica tratando os outros maus. Em casa, fica falando palavrão. Em casa, fica tratando mal a mulher. Fica humilhando os outros. Diminuindo os outros. E a pessoa ainda se diz cristã. Então, se você é ateu e está assistindo esse vídeo, eu não te conheço. Na verdade, eu estou fazendo esse vídeo aqui justamente para uma pessoa que eu conheço e eu quero muito que essa pessoa veja esse vídeo. Mas se você for ateu e se afastou de Deus por causa dessas coisas, no final eu te entendo, cara. Pessoas que deveriam ser exemplo, pessoas que deveriam ser a voz de Cristo aqui nessa terra, essas pessoas que deveriam fazer a diferença, elas te afastaram de Deus, elas causaram uma má impressão de Deus na tua vida. Pô, se o cara é assim na igreja, um hipócrita, um mentiroso, e trata mal as outras pessoas, então eu prefiro ficar no mundo comendo xereca. Eu prefiro ficar no mundo usando droga. Eu prefiro ficar no mundo me prostituindo. Esse é o pensamento de pessoas que estão fora da igreja quando veem uma pessoa da igreja agindo desse jeito. A má conduta dos cristãos afasta as pessoas de Deus. Causa uma má impressão, como se todo cristão fosse daquele jeito. Então, se por acaso tu é ateu por causa disso, cara, a culpa não é de Deus. E a culpa também não é sua, por tu ter se afastado de Deus por causa dessas pessoas. A culpa não é sua. Você só estava no ambiente errado e essas pessoas passaram uma imagem ruim de Deus para você. Porque o cristão, ele é isso. O cristão, ele deve ser a imagem de Deus sendo passada para outras pessoas seguirem o evangelho. Só que eles passaram uma imagem ruim de Deus para você porque eles não são exemplo. E deveriam ser, mas não são. Então, se tu é ateu por causa disso, o erro não é só teu, é deles. Tu só precisa achar o ambiente certo. Pedir para Deus, orar para Deus. Pai, tu vai orar bem assim. Tu vai orar pedindo para Deus te perdoar dos teus pecados primeiro. Se entregue para Jesus, se entregue de coração para Jesus. Porque Jesus não é ruim. Deus não é que nem essas pessoas hipócritas que fizeram você se afastar de Deus. Deus é diferente, cara. Deus é diferente. Então, se por acaso tu é ateu, se por acaso tu abandonou a fé por causa de alguém ou algo que talvez te chateou, algo que talvez te traumatizou,
por causa de alguma coisa muito ruim que aconteceu contigo, seja na infância ou na adolescência. Alguma coisa aconteceu para tu ter se afastado de Deus ou não. Porque o que leva a pessoa a se afastar de Deus é algo ruim que aconteceu, é mágoa, é trauma. São muitos fatores que acabam com a mente da pessoa. Então, se tu se afastou de Deus por causa disso, a culpa não é tua. Tu só precisa achar o ambiente certo. Se entrega para Deus, lê a Bíblia. Toda vez que tu for ler a Bíblia, tu pede o direcionamento de Deus, sabedoria e discernimento. Porque quanto mais tu vai lendo a palavra, tu vai se alimentando das escrituras, mais o Espírito Santo ele vai entrando na tua vida. Aí tu vai se enchendo com a paz do Espírito Santo. Tu vai se enchendo com a alegria que só Deus pode te dar. É uma alegria que tu não sabe explicar, tu só vive ela. Entendeu? Só quem anda com Cristo sabe. Mas é claro, todo cristão tem suas lutas. Ser cristão não é fácil. Ser cristão não é fácil. Vão ter momentos de tentações. Vão ter pecados que o diabo vai querer fazer tu cometer. O diabo, ele vai te tentar para tu voltar a cometer os pecados que tu cometia antes de se converter a Cristo. Porque o cristão é assim. O cristão, ele luta contra o pecado. O cristão, ele se livra do pecado. E ele enfrenta o pecado todos os dias. Todos os dias nós temos que tomar a decisão de se converter, de aceitar Jesus na nossa vida. Porque é assim, mano. Porque é assim. Todo dia é uma luta. Vão ter vezes que tu vai querer continuar cometendo os mesmos pecados que tu cometia antes. Pecados que antes tu cometia sem ter a menor culpa. Se por acaso tu voltar a cometer o mesmo pecado, tu vai sentir culpa. Tu vai se sentir incomodado. Porque o Espírito Santo, ele age em ti. Ele está te convencendo que aquilo que tu faz é errado. Como você é ateu, você não sente essas coisas. Você só vai sentir verdadeiramente se você entregar a sua vida a Jesus. Então, procure as pessoas certas, cara. Fale com a sua mãe, fale com seu pai, não sei. Vai em alguma igreja, sei lá. Fala que quer se entregar para Jesus. Mas é claro, a decisão tem que ser tua. Eu não vou tomar a decisão por ti. A decisão tem que ser tua. Mas agora, isso se tu for aquele ateu que largou a fé. Aquele ateu que acreditava em Deus, mas acabou largando Jesus. Porém, tem um segundo tipo de ateu, que é aquele ateu que realmente não acredita em Deus. Aquele ateu que acredita num evolucionismo, tipo Big Bang, que o ser humano evoluiu do macaco e etc. Assim, cara, assim, eu não vou te menosprezar por isso. Se tu realmente não acredita que existe um Deus, se tu realmente pensa que o mundo ele veio do nada, que não existe Deus, não existe lei contra o pecado, não existe nada, eu te respeito. Eu te respeito. Eu te respeito. Mas eu só queria falar uma coisa. Você pode rir da minha cara, você pode até me zoar aqui nos comentários. Eu te dou permissão para me zoar. Eu te dou permissão até para tu me xingar. Pode tá totalmente permitido. Eu te dou permissão para tu me zoar e me xingar nos comentários. Eu te dou permissão. Mas eu só quero dizer uma coisa. Jesus te ama
e Ele está com os braços abertos, esperando tu aceitar Ele. Ele te ama, cara. E se tu tem dúvida que Ele te ama, Ele morreu na cruz. Ele sofreu. Ele ficou várias horas e horas sofrendo, agonizando, sendo espancado. Tudo isso para nos salvar. Ele não queria passar por aquilo. Ele não queria. Mas por amor a nós, Ele salvou a minha vida e salvou a sua. Jesus te ama. Jesus te ama. Tu acreditar nisso ou não, não vai mudar esse fato. Não vai mudar esse fato. Agora, se você vai aceitar Jesus ou não, aí é contigo. Eu estou apenas espalhando a palavra. Eu estou apenas mandando o recado. Se tu vai aceitar Cristo ou não, aí é contigo. Mas, como eu disse antes, se você se afastou de Deus porque algum pseudo-cristão magoou você, ou por causa de algo ruim, ou por causa de algo ruim que algum pseudo-cristão fez com você, primeiro que a culpa não é sua, são deles, que são os hipócritas, que são lobos disfarçados de ovelha. Falam, mas não fazem nada. Julgam, mas cometem os mesmos erros. Então, se você é ateu, a culpa não é totalmente sua nisso. Na verdade, a culpa nem é sua, para falar a verdade. O mundo colocou essa ideia errada na sua cabeça. O diabo, ele manipulou a sua mente para fazer você perder a fé no Pai. Então, é isso. No final de tudo, existe um Deus. Você acreditando nele ou não, mesmo que você não acredite, ele não deixa de ser Deus. Ele é o mesmo ontem, amanhã. Ele é o mesmo ontem, no hoje e será no amanhã. Ele é o mesmo Deus e ele nunca vai mudar. Ele te ama e ele morreu na cruz para te salvar porque ele se importa com você. Se você soubesse o quanto que ele te ama, se você soubesse o valor que você tem para ele, certamente pensaria diferente. Não tem ninguém que te ame mais do que Jesus. Você pode dizer que quem ama mais é sua mãe, você pode dizer que quem ama mais é seu pai, ou a sua namorada, não sei. Mas se tem alguém que te ama muito mais que essa pessoa é Jesus, que derramou litros do seu próprio sangue para que nós pudéssemos estar aqui. Ele me deu por causa desse sacrifício, ele me deu oportunidade para pregar essa palavra. E pela misericórdia de Deus e pelo Espírito Santo ter tocado no meu coração, ele está falando com você através de mim. Então, não desista, cara. Não desista. Aceite Jesus. Pelo menos tente. Vá em alguma igreja. Ore todo dia. Você pode começar orando toda vez que você acordar. Ou quando for dormir. Ou toda vez que você for comer. Comece por aí. Mas ore. Leia a Bíblia. Adquire mais conhecimento. E pode ter certeza que a sua vida vai mudar. Eu sou o Magrelo Bombado. E esse foi mais um vídeo. Eu espero que Deus tenha tocado no seu coração, principalmente na pessoa que eu fiz esse vídeo aqui, pensando nela. Eu tô indo nessa. Fique com Deus e
Jesus te ama. Um abraço do Magrelo.